Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler o capítulo 3 da Carta aos Efésios. Paulo, apóstolo dos povos pagãos. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus, por causa de vós, vindos do paganismo, suponho que ouvistes falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. De fato, foi por revelação que tive conhecimento do mistério, como acima o expus em poucas palavras. Lendo-me, podeis perceber o entendimento que tenho do mistério de Cristo, mistério que não foi manifestado nas gerações passadas. Só ultimamente ele foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eis o mistério: os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa, no Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Desse Evangelho eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu segundo a força de seu poder. A mim, a menos de todos os santos, a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça: anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido desde toda a eternidade em Deus que tudo criou. Assim, doravante, os principados e as potestades celestes conhecem por meio da Igreja a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o projeto eterno que ele executou no Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, pela fé que temos nele, conseguimos plena liberdade de nos aproximar confiantemente de Deus. Por isso eu vos peço que não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós. É a vossa glória. Conhecer o amor de Cristo. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais rebustecidos por meio do seu Espírito quanto ao homem interior, que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, e que estejais enraizados e bem firmados no amor. Assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, e sereis repletos da plenitude de Deus. Aquele que
tem o poder de realizar por sua força agindo em nós infinitamente mais que tudo que possamos pedir ou pensar. A Ele a glória na Igreja e no Cristo Jesus por todas as gerações, na duração dos séculos. Amém. Então, podemos ver aqui uma, uma uma relação com Paulo, onde ele olha com empatia para todos nós, né? As pessoas a quais ele considera um escrito, né? Então ele é de Cristo e ele é um escrito, mas no sentido de você poder o ler. Quando a gente fala em ler alguém, muito cuidado, porque a gente é acostumado a ler o texto, que é uma projeção imaterial da realidade. Só que a catequese, a educação, ela traz para nós do valor do sentimento gerado pelo homem a imaterialização concernente, né? Aquela que concede entendimento e perpetuabilidade no desenvolvimento receitante. Então, de um instante que aconteceu, a gente anota o comprimento, a largura, a profundidade e todas as equipações que nós ocuparemos ao registrar e dar ordem para que isso possa ser regenerado. Uma vez que um sentimento ele pode ser acessado, ele se torna uma fonte de vida. Então, um sentimento ele acorda o espírito. E o espírito acordado, ele ama a Deus. Logo, esse amor, conhecer o amor de Cristo, é conhecer o espírito que tanto amou e nos deixou esse sentimento. Nos deixou acessar esse sentimento que é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Então, quando a igreja ela manda você casar e obedecer os mandamentos da igreja, da igreja não, da Bíblia, de Deus, é porque esses mandamentos, esse casamento, é aquilo que está descrito como receita de perpetuabilidade. É aquilo que equipa você no sentido desse conhecimento, né? E a viver esse amor verdadeiramente e não apenas copiar a resposta dos colegas, né? Não é você viver no amor dos outros, mas ter o verdadeiro amor à sua disposição. Mas o que acontece? Não é não é uma verdade absoluta. A igreja ela não é absolutista. Deus ele não é absoluto. A Bíblia ela não é absoluta. Pelo amor de Deus. Igreja, irmãos e irmãs, não instituem uma coisa só pela ganância de arrumar fiéis para a devoção, para a obediência. Não existe absolução
nesse verso. Ele só é um meio de chegar. Só que o que acontece? A gente pode amar uns aos outros para alcançar a promessa de Deus de salvação para todos, no sentido que a gente consiga, né, confiar nos vários caminhos da salvação, né? E aí, o que acontece? Quando você entende do amor de Cristo, você começa a entender que o amor, ele é maior do que aquilo que você acredita ser maior. Vamos, por exemplo, à celebração do casamento e da instituição de um filho. Isso é grande demais, não é mesmo? É tão grande que a imagem e semelhança de Deus sobre o cumprimento do Espírito de Deus que acolheu, né, Maria no sentido de um casamento, né? Essa integração que faz um. Só que o que a aliança com Deus permite a gente conhecer? Que existe a potência do homem para casar com a revelação de Deus. E esse casamento, ele não pode ser equiparado ao casamento do homem com uma mulher. Só que o que acontece? Mesmo assim, quando existe um amor, né, ele se torna sagrado. Então, não é que é um amor sexual, um amor carnal que traz vida a uma entidade que representa a união, mas a união viva, o avivamento desse amor. Não. Mas existe a potência sentimental, a gráfica, o lado gráfico da instalação de um sentimento pelo alcance do amor que alguém se sacrificou, que foi à cruz, né, que trouxe do ensinamento. E aí a gente está falando dos discípulos de Jesus, os apóstolos, né? Então, depois de ter a luz, depois de ter a inscrição, o escrito, depois de ter o objetivo de amar a Deus, né? Os apóstolos, né? Eles começam a fazer, né, da vida dos filhos, né, um caminho de luz. Então, o apóstolos de pedra, após ter luz de Paulo, o apóstolos de João, tudo isso começa a ser uma obra, um objetivo, um gráfico de bancar e adicionar o após ter luz uma salvação por seguir Jesus, aquele que consegue se guiar na luz de Deus, que consegue utilizar a massa, que é a luz, como uma potência, como um caminho para a luz, o caminho que a luz escolhe, como se a luz do céu fosse a comunicação de Deus. E após ter essa luz, a gente precisa de obedecer à luz. Então, com base nisso, a gente tem a tecnologia de texto, de contexto, estar atualizando o ministério dessa fé. De contexto, tecnologia, adicionar computacionar,
e até mesmo dar ordem ou desordem em um espírito sobre o processamento que está pré-cognizado para esse tipo de efeito, o efeito do saber do apóstelos. Só que o que acontece? O ser humano aprendeu a escrever luz e até mesmo vender as inscrições de luz. Todo texto é uma luz. A gente tem fábrica de pré-cognições luzíticas, né? Lucentidas, né? Então a gente tem fábrica de pólvoras, de balas, de bombas, luzeicas, né? Ou seja, aquilo que liga ao ser humano, que dá liga ao espírito do ser humano. Romeu e Julieta, Shakespeare, a própria Bíblia são bases de conexões que pré-cognizam a mente do ser a ser guiadas, né? Então, existe esse enrijecimento dos gestos que o homem dá sobre uma atividade pela decomposição associativa molecular que esse homem lhe alcança, que alcança esse homem. E existe essa restauração, esse motor, esse restaurante, vamos dizer assim, essa cozinha de sinapses, né, onde os neurônios eles ficam contraindo a partir de vibrações em cadeia de progressões. Frequências radiológicas, como se você tivesse encontrando o rádio, né? A ressonância desse espírito, o rádio, a radicialização, né? A raiz quadrada que esse indivíduo se conta em espírito em sua atividade, em sua potência, com base de decomposição, né? Aí você tem você tem dessa energia humana, né? Desse espírito, tudo que conecta tem um módulo de defetivar. Esse módulo defetivado ele pode ser controlado pela nomeação a qual o efeito defectivo desse módulo, né, dessa frequência arco parabolizada, né, você tem um nome que te instala em você uma composição, né, uma formatação de saber mais sobre essa estação desse sentido. E aí esse lado de voar sobre esse céu de células no organismo, a quais unidas formam organizações para decompor e editar tudo aquilo que é alimento para o ser humano, você passa a ser alvo dos seres interessados nessa concorrência, nesse tipo de poder de venda, né? A gente chama isso de média. Só que tira a média da média
e aí continua tirando a média da média. Sabe o que você vai ter? O decaimento ativo de um indivíduo sobre o núcleo defetivo. E aí você pega um conjunto de defetores que são sintaticamente semelhantes. E sabe o que você cria? Você cria um exército de defectivações que conseguem decair ao fundo do ser sobre a sua concentração. Né? Você cria uma agulha sintetizante pela frequência de onda defectiva ao emprego do ser. Pois ele aprega, né? Ele emprega, ele tem um tempo da vida do ser que ele se para, ele emprega-se nessa atividade de conhecimento. Então acontece que é aquela coisa, nada é de graça e tem gente que quer vender a graça ou comercializar, ter coisas, né, materiais de desconstruir a graça das pessoas ou até mesmo construir uma graça, colocando algo sobre alvo do ser, né, como se você fosse molecular o bastante para a gente domar você sobre uma estação de construir ou desconstruir você em uma alienação possível. A gente tem o lado hipnotizante. Existem várias formas de atingir o ser sobre essa frequência pendulada nos pés, nas mãos, que tem como o retroprogescente, né, o sistema nervoso central. Né? A partir da periferia acessa-se o centro. E a periferia que muita gente deixa de notar, mas acessa, é os ouvidos. Né? Os ouvidos são órgãos periféricos, né? que defectivam muito o sistema nervoso central. Essa defectivação ela pode muito facilmente ser queimada cognitivamente falando. Quando você está, por exemplo, concentrado em uma leitura, qualquer motor de frequência X, qualquer palavra, qualquer sinalização comunicativa lhe constrói em módulo de gestos lidos, entendeu? Você começa a ter um rival da sua concentração consciente, da sua cognição. A gente está falando com o cérebro agora. Morando nesse cérebro, para isso, para essa concentração. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar. A comunicação, ela é uma matéria importante do português. O português, ele é irmão da matemática. A matemática é irmã do português. O efeito da comunicação, ele começa a ser construído por atrativo, como se fosse uma base equilibrante no sentido do conhecimento vetorial, de um ponto que encontra formato de equilíbrio sobre o plano, pois existe o plano que é o plano real e o plano das ideias, aonde que a gente utiliza maquetes, onde a gente utiliza escalas de decomposição daquilo que seria uma obra real. O Apostelos,
ele utiliza matéria para desescalar aquilo que espera-se escalar em altitude, em cenáculo, né? Então, quando a gente, antes de ter filho, você pensa no filho, você constrói um empreendimento para o tê-lo. Essa é a educação, é o ensinamento, né? É a preparação ao conhecer a esposa ou o marido. Então a comunicação ela tem várias edificações sentimentais. Ela acorda de várias informações o organismo e de várias doses no sentido de potências de acordar. Então eu posso acordar o seu pulmão em X e eu posso acordar o seu pulmão em 2x. É velocidade de atividade esse X. Então eu entendeu? Então essa acentualização tímbrica, né? O timbre que vai mudar a partir da velocidade dessa radiação, onde a gente vai a gente vai fazer uma edição na frequência, a gente vai aumentar a frequência e vai diminuir a largura da onda, né? Vai diminuir a onda. O que acontece? Existe uma radialização, existe um rádio no nosso ouvido que é instalado na cegueira da sua elevação ao Circo de Jericó. O Circo de Jericó é o capitalismo que nos faz atores profissionais. Após ter educação. E após ter educação, ele organiza essa rádio dentro do seu cérebro por efeito. Só que esses efeitos não é você que programa. Já existe um programa e você aprende a se render a esse programa. E esse rendimento a esse programa, muito cuidado, pode acessar você por esse banco de dados de rendimento e fazer de você uma verdadeira marionete. Ou uma peça de um tabuleiro, um determinante de um universo, um alimento, né, de uma receita, mas às vezes você nem conhece a receita, você nem conhece o universo do qual estão falando, você nem conhece qual que é o espetáculo do qual você é a peça, qual que é o jogo, qual que é o jogo que você está jogando. Por quê? Porque são outras dimensões de cuidados. E elas podem julgar você e te deixar mal ou bem de uma hora para outra a partir dos seus tonantes químicos. Os seus tonantes químicos são assim. Se você está sentindo, dependendo de como você está sentindo, a gente tem você no centro e nas suas extremidades a gente tem atores desescalando você no centro. Você é o eixo desse rolamento, desse jogo. E desse eixo
que é você nesse gráfico dimensional. Lembra comprimento, né? Para conhecer o amor de Deus, você vai precisar conhecer o comprimento, a largura e a profundidade, além de é, outras outras medidas, e inclusive o centro, né? E aí o que acontece? Apóstolos, né, atuantes do conhecimento ou da busca de conhecer você em o seu centro, começam a fazer as matemáticas de frações até encontrar a escala da sua frequência e denotar a sua frequência sobre imposição de objetivo em onda a qual você irradia. Essa é a sua rádio. A rádio dessas suas ocupações, preocupações, vamos dizer assim. Então, vamos sintonizar o Abner na preocupação tal. Vamos ligar para a preocupação do Abner tal. Entendeu? Mas esse Abner é você. Somos todos nós. Sabe por quê? Porque eu só preocupo com coisas que já foram feitas para preocupar. Eu não crio preocupação. Toda preocupação que existe é sobre o poder da existência da quais já foram criadas. Então existe um sistema e esse sistema tem, né, as suas funções aí, ó, secretas, né? E eu não digo que é secreto de tudo, porque muitas pessoas os veem em outra forma de descrição, né? Existe um universo descritivo para encontrar esses segredos, né? Mas a Bíblia mesmo, ela traz uma palavra, um texto, né? Mas imagina a contextualização desse livro, desse texto. Imagina quantos anos, né, os profetas, né, após terem o café, né, ou as variações de alimento por amor à terra, construíram em várias revoluções as anotações precisas para, da melhor forma inteligente, sempre ressuscitarem esse Cristo, esse alimento que é inserido e é em cenáculo e é dado a todos nós de forma sintetizante ou de outras formas ainda. Em alegria, saudamos a isso. Esse é um saldo que temos. Porém, precisamos de ter cuidado, porque tem pessoas que descendem e escalam e operam em atividades, felizes ou não, em, em, condições, né, de poder, de luz, né, após ter luz, muito superior à nossa. E a gente não pode os chamar de anjos assim sobre as alvenas, né? São ângulos, são processadores, são pessoas como nós, porém são, né, descendentes de times, de vaticanos ou de sei lá o que, né? Porque é esse clube do bolinho onde tem o seu bola e os seus bolinhas, né? Para formar um bolão e dar a alguém uma emoção bolada. Super Bowl. Super Bowl. Super doce. Super dose. Superdom. Super homem. E aí? Benefício do que, né?
Será que é legal isso? Só se for para quem tem alegria, é, sabe de tudo, tem dinheiro, tem tudo. Pode ser que seja legal de alguma forma. Deve ser legal ajudar, né? Agora, ajudar, olha aí. Só que ahn, a maior parte das pessoas que eu posso conhecer na minha mente diriam e continuarão dizendo em espírito: se eu soubesse disso antes. E aí, a maior parte das pessoas angelicais ou dos poderes angelicais que eu conheço os diriam: eu sempre te falei, você não quis escutar. Então, tem uma guerra dos. Ah, eu sempre falei, mas você não escutou. E ah, eu se eu soubesse disso antes, talvez eu. Só que isso é muita balela. É um lixo mal cheiroso. Isso não tem nada a ver, cara. Porque não, para ser perfeito, para funcionar, não pode existir nenhum desses dois. Entende? Não pode existir. Eu sempre falei e nem pode. Você não escutou e não pode existir. Se eu soubesse disso antes, é errado. Tem que existir isso daqui, ó. Isso que tem que existir. Sabe o que é isso? Isso é tudo e todos em união. E essa união, ela seria a solução para todos nós. A gente está falando de solução, de justiça mesmo. O texto aqui não é para falar e fazer a gente ficar assim, nossa, Deus é bom, né? Nossa, é mesmo. Que isso, gente? Milhares de fiéis vão na igreja, rodam o mundo afora, falando e cantando, louvando a Deus, sabe de sei lá o que, se acredita ou não. Mas o que a gente precisa é de justiça, é de amor verdadeiro, doação, igual eu falei no vídeo anterior, paz. A gente não precisa de, eu falei, mas você não escutou. Cala a boca. Se eu soubesse disso antes, eu faria de outra forma. Cala a boca. A gente precisa de justiça. Então, a justiça, ela não é falta trabalho. A pessoa, ela tem problema porque ela não quer ir trabalhar, ela fica dentro de casa. Mentira. Ela não vai para o trabalho porque lá aproveitam dela. E aproveitam mesmo. Ninguém pode ser patrão, aproveitador. Essa é uma balela. É injusto. É injusto. Falta justiça. Para a pessoa sair de casa, falta justiça. Você não ama seu irmão, por isso que você quer que ele fique em casa e falar que ele é doente. A mãe não ama o filho, por isso que ela fala que o filho é doente, que é para ele ficar em casa. Se ele se amasse verdadeiro, falaram, vai pela justiça, vai pela justiça. A justiça nos salvará, a justiça nos revelará, a justiça nos dará condição de amar o mundo de tal forma que Deus se sentirá bem sobre nossa criação. O nosso propósito seria esse. Ora, se não é confiança, a justiça. Se não é paz, a justiça. Por falta de justiça, as pessoas têm procurado justiça na morte.
E eu sou uma dessas. Eu penso muito na morte. A morte é um desejo enorme que eu tenho, pois parece que a justiça só na minha vida e nos anos que eu tenho para viver só vai haver quando eu morrer. Porque esse mundo, inclusive quando eu converso com as pessoas, eles falam assim: "Ah, mas isso aí é utópico, Abner. O que você pensa é, ixi, melhor você não esperar por isso não. O mundo ele é selvagem, ele é isso, aquilo." Mentira. Ele não é assim. Ele tem sido ensinado a ser assim para argumentar o mal que as pessoas têm para as suas perversidades, para os seus fracassos. Só que você só se sente fracassado porque o mundo não é justo, porque você não faz nada para a justiça do mundo. E assim como você, milhares de pessoas, milhares de fiéis são levados a não fazerem nada pela justiça. Só idealizam, se iludem como se estivessem fazendo a sua parte, como se fosse um professor e tudo bem, eu fiz minha parte. Eu fui lá, ajudei a construir a casa lá, eu fiz a minha parte. Que parte, cara? Porra, a justiça, ela não o que você tem que fazer não é um trabalho para garantir o seu pão, não, né? Vê se entende. A justiça, ela corre por todos nós. É um ajuste na realidade de todos nós. É no sistema. Não é na sua atividade. Né? Não é na garantia do seu pão para sua família. Né? Isso é uma formatação do seu equipamento de sobreviver o dia a dia. Então a gente está interpretando errado a Bíblia, né? A gente tem que mexer no sistema, temos que ser o sistema, temos que falar pelo sistema. Ninguém pode falar por nós o que a gente sente. Se fosse para ter uma eleição que tivesse diariamente, pois nós vivemos diariamente. Se hoje tá bom, mas amanhã não pode estar, e como que você vai saber? Como que o presidente vai saber se é para eleger um? Então, nós precisamos de ser a mudança, né? E para isso, o sistema tem que mudar. Não pode continuar do jeito que está. É injusto. Vai continuar, se tiver continuar assim, vai continuar esse mal, essa mentira, essa fazenda é, fazenda de conhecimentos desnecessários, geração de conhecimentos infrutíferos, né? Infrutíferos de sementes sem fé, né? De instrumentos desnecessários, de instrumentos do mal, né? Para nossa infelicidade. Então precisamos de mudar a nossa fazenda de conhecimentos. A gente precisa de crescer no conhecimento do bem e da justiça. E esse é o meu desejo. E eu desejo isso não é por, por egoísmo, por personalidade, mas é por amor a vocês. Né? É por amor a vocês que eu desejo isso. É para realmente mostrar o meu amor de verdade e não essa decomposição associativa por crédito e por medidas de análises conjugadas pelos modelos dos quais os atores encenam, né? Objetivamente falando. Eu vou ficando aqui então.
A gente se vê num próximo vídeo para continuar lendo a Bíblia. Um abraço para vocês e fui!